Olha, já fazem mais de 10 anos desde o lançamento do último filme dirigido pelo Francis Ford Coppola, que deixou a sua marca na história dos cinemas, principalmente com a trilogia O Poderoso Chefão e o filme Apocalipse Now. Mas se você acha que o diretor de 83 anos não tem mais nada para fazer no cinema, você está enganado, porque atualmente o Francis Ford Coppola está produzindo e dirigindo o filme Megalópolis, que podemos dizer que é um dos projetos mais ambiciosos da carreira do diretor. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te contar todos os detalhes, desde a história até os bastidores, sobre a obra-prima de Francis Ford Coppola. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando Cinema. Mas antes da gente começar a nossa história, eu quero pedir para você, de uma vez, se inscreva aqui no canal Falando Cinema, caso você ainda não seja inscrito, e clica no sininho para ativar as notificações, porque aí o YouTube vai sempre te avisar quando tiver novidade aqui no canal. Não esquece também de seguir o Falando Cinema nas outras redes sociais, porque vira e mexe tem conteúdo que eu produzo exclusivamente para lá. E desde já eu peço a você para deixar um like nesse vídeo, porque isso ajuda bastante ele chegar a cada vez mais e mais pessoas. Vamos lá, quando que começou a história do filme Megalópolis? O Coppola começou a escrever o filme no início dos anos 80, mas ele acabou tendo que deixar o projeto de lado porque ele estava envolvido em diversos outros projetos. Nos anos 80 ele dirigiu diversos filmes, como O Fundo do Coração, Vida Sem Rumo, Os Selvagens da Motocicleta, Cotton Club, entre outros filmes. E inclusive esse filme, O Fundo do Coração, foi um filme bastante importante no percurso da carreira do diretor, porque como ele tinha feito o nome dele na trilogia do Poderoso Chefão e no filme do Apocalipse Now, ele decidiu transformar esse projeto, que era um pouco mais simples, em algo mais ambicioso, e aumentou o orçamento dele de 15 milhões de dólares para 26 milhões de dólares. Só que o que aconteceu? Esse projeto deu todo errado, cara. Esse filme teve tanto problema, mas tanto problema, que a princípio a MGM ia distribuir o filme e no meio da produção ela pulou fora. Depois a Paramount entrou para distribuir o filme e dias antes do filme ser lançado, a Paramount também pulou fora. E de última hora a Columbia Pictures entrou para fazer a distribuição do filme. Só que aí já tem um porém, porque ela só fez a distribuição dentro do mercado americano, porque ela desistiu de fazer a distribuição internacional desse filme. Então assim, o filme não foi lançado em outros mercados, somente em um, mas quem sabe o filme poderia dar um dinheiro mesmo sendo lançado somente no mercado americano. Só que o que aconteceu foi que esse projeto foi um fracasso de bilheteria nos Estados Unidos. O filme arrecadou menos de 1 milhão de dólares nas bilheterias. Então o que aconteceu? O Coppola, além de dirigir o filme, ele também era produtor, e a produtora do Coppola já não estava muito bem das pernas ali financeiramente. E por conta do fracasso comercial que foi esse filme, ele foi tendo que topar vários e vários filmes durante todos os anos 80 somente pela grana, porque ele precisava da grana para poder continuar e reestruturar a sua produtora. Até mesmo o terceiro filme do Poderoso Chefão, o Coppola só topou fazer por conta da grana. E essa questão financeira do diretor só foi ser resolvida mesmo lá nos anos 90, depois do lançamento do terceiro Poderoso Chefão. E nesse meio tempo, o Coppola foi fazendo diversas alterações em relação àquele primeiro roteiro que ele tinha escrito para o Megalópolis. E quando veio os anos 2000, que ele já estava bem de grana, não tinha pegado mais nenhum projeto praticamente, estava tranquilo, ele voltou as suas atenções para fazer e produzir o Megalópolis. E finalmente parecia que esse filme ia sair do papel, porque o Coppola apresentou o roteiro para o Leonardo DiCaprio, para o Robert De Niro, para a Uma Thurman. Ele chegou a financiar do próprio bolso várias filmagens de segunda unidade ali na cidade de Nova York, onde seria ambientada a história e tal. Só que nesse período, quando parecia que estava tudo dando certo e finalmente o filme ia rolar, aconteceu uma coisa terrível. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. E em menos de 2 horas, 2 dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça. E aí nessa hora você deve estar se perguntando, tá, Igor, o que tem a ver o 11 de setembro com um filme de ficção científica do Coppola? A questão é que o filme Megalópolis se passa em uma Nova York que foi destruída por conta de um desastre natural. E ela precisa ser reconstruída, tanto é que o personagem principal dessa história é um arquiteto. Então se o Coppola quisesse contar essa história naquele período onde tinha acontecido uma tragédia real,
algo que tirou a vida de centenas e milhares de pessoas e ele não tomasse o devido cuidado na hora de transmitir a mensagem, de fazer o filme, isso poderia se tornar um fracasso comercial e, de certa forma, uma mancha na carreira do diretor. Coisa que, obviamente, ele não queria, porque o Megalópolis é o projeto da vida do Coppola. E por conta desse contexto, na época, ele chegou até a fazer várias alterações no roteiro, querendo abordar essas questões e tal, mas depois de um tempo ele decidiu mais uma vez abandonar esse projeto. Só que, como eu tinha falado, esse projeto era o projeto da vida, era um sonho do diretor poder fazer esse filme de fato funcionar. E aí, em 2019, ele anunciou que voltaria a desenvolver esse filme. E para que isso pudesse acontecer, o diretor teve que tomar uma decisão bastante ousada, porque uma das grandes questões em relação a esse filme era por conta do seu orçamento. Por se passar numa Nova York no futuro, uma distopia, ficção científica, o filme precisava de um orçamento que fosse compatível com a sua grandeza. E por conta disso, ele investiu do próprio bolso 120 milhões de dólares. Então, com dinheiro em caixa, finalmente parecia que o filme ia rolar mesmo, que ia sair do papel, começou a ser produzido, nomes do elenco começaram a ser divulgados, Shia LaBeouf, Adam Driver, Aubrey Plaza, Lawrence Fishburne, Dustin Hoffman, Giancarlo Esposito, Talia Shire. E em novembro do ano passado começaram as filmagens desse projeto, tanto é que tem várias fotos aí das filmagens já circulando nas redes sociais. Então estava tudo dando certo e tudo indicava que o sonho do diretor em trazer esse filme à luz finalmente ia acontecer de verdade. Só que no dia 9 de janeiro de 2023, o The Hollywood Reporter solta uma bomba. Eles divulgam a seguinte notícia: Megalópolis de Francis Ford Coppola em perigo em meio a orçamento estourado e êxodo da equipe. Segundo esse artigo, várias fontes contaram que o ambiente no set era terrível e tinha o risco desse filme não ir para frente. E lá vamos nós? Um dos problemas do filme relatados nessa notícia é em relação aos efeitos visuais, porque a princípio a ideia do Coppola era utilizar o volume, que é a mesma tecnologia que é utilizada lá no Mandaloriano e no filme do The Batman. E diga-se de passagem, um dia eu quero gravar um vídeo aqui no canal detalhando sobre essas novas tecnologias aí que estão surgindo, que podem mudar o paradigma aí de Hollywood, como é que eles fazem filmes e séries. Só que essa tecnologia é bastante cara, e como ele precisou fazer uma adequação ali de orçamentos, ele preferiu filmar os efeitos visuais da forma mais tradicional e barata, que é utilizando os atores num fundo verde. Isso sem falar que o artigo falava que ele chegou a demitir toda a equipe de efeitos visuais. Além disso, o artigo falava que a designer de produção e o diretor de arte também tinham abandonado o projeto e que atualmente o projeto do Megalópolis estava sem departamento de arte. Essa notícia caiu como uma bomba na cultura pop porque vinha de um portal bastante conceituado. Aí o que aconteceu? No dia seguinte, o Deadline, que é outro portal de Hollywood bastante conceituado, divulgou uma entrevista com o Coppola que visava principalmente responder a esse artigo do The Hollywood Reporter. E nessa entrevista o diretor esclareceu algumas coisas. Ele falou que de fato está tendo uma certa rotatividade na equipe, mas que os membros ali do departamento de arte saíram por divergências criativas, mas que ele já contratou um novo designer de produção. Já em relação à equipe de efeitos visuais, o diretor falou que de fato houve essa demissão mesmo, mas que isso tem uma explicação. Segundo o diretor, eles estão utilizando uma tecnologia experimental para fazer esses efeitos visuais e que a equipe não vai ser necessária durante as filmagens, a produção, mas sim somente na pós-produção. Então, para a produção não gastar dinheiro durante as filmagens e depois novamente na pós-produção, ele teve que fazer essa demissão por corte de gastos. Vale ressaltar que o Coppola falou que as filmagens se encerraram no dia 12 de março e que até agora o filme não tem uma distribuidora. E geralmente quando é assim, o que acontece? Os filmes eles passam por um circuito de festivais sendo exibidos e nesses festivais várias empresas de distribuição costumam assistir e os filmes que elas têm interesse eles vão lá e compram os direitos de distribuição. Até agora parece que o Coppola vai seguir essa estratégia até ele conseguir uma distribuidora para o filme dele. Mas vamos lá, tem muitas pessoas nas redes sociais, até mesmo esses artigos jornalísticos que eu mencionei aqui, que comparam os problemas de filmagem de produção de Megalópolis com os problemas de filmagem e produção que o Coppola enfrentou quando ele fez o Apocalipse Now. E, inclusive, quem quiser saber mais sobre esse assunto, tem um excelente documentário feito, se não me engano, pela esposa do Coppola, que fala tintim por tintim pelo inferno que o diretor passou quando ele foi fazer esse filme. Só que, na minha opinião, essa comparação
comparação é um pouco injusta. Primeiro porque o mercado de cinema hoje em dia ele é muito diferente de como era nos anos 70. E além disso, os problemas que o Coppola enfrentou quando ele foi fazer o filme do Apocalipse Now eram bem maiores do que simplesmente corte de gastos e mudança de pessoal da equipe de filmagem. Bom, como as filmagens terminaram somente em março e o filme demanda um período de pós-produção muito grande, o filme deve chegar ao cinema somente em 2024 ou então 2025. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Quais são suas expectativas para esse último filme do Coppola? Você é fã do diretor? Bota fé nesse projeto? Deixa tudo aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Clica no sininho, ativa as notificações. E se você gostou desse conteúdo, também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. No mais é isso. Muito obrigado pela sua audiência até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!